tarde, graças a Deus. Eu sou grato a Deus pela igreja aqui do São Jorge, pela vida do pastor Marcão, pela vida da Rose, né, que nos abençoa tanto lá na Câmara. Eu falo sempre, né, a Rose foi um presente de Deus para nós ali. Tem abençoado muita gente que tem ido ali, né, à procura de ajuda. Essa reunião, na realidade, pastor Marcão, foi ideia do senhor. Quando nós tivemos aqui no começo do ano, conversando sobre uma outra votação, né? Aí o senhor disse assim, ó, seria bom a gente ouvir os pastores, né? Explicar para os pastores. E quando aconteceu essa votação, eu estava fora, viajando, e quando eu volto, faltava um voto para aprovar. E aí fica aquela coisa, né? Porque a gente entende que existe uma necessidade de uma atualização na planta genérica da cidade. Só que esse aumento que viria junto com o IPTU iria machucar o povo nosso, se nós votássemos a favor disso, né? E aí quando nós chamamos os pastores, que foi lá no começo do ano passado, uma sugestão até do senhor, né? Os pastores entenderam que não era o momento de votar, né? E nós acompanhamos o desejo dos pastores, e eu acredito que isso preserva também a igreja, mas também mostra posicionamento nosso, né? Porque nós, graças a Deus, né, nós temos essa liberdade para votar ali conforme o entendimento nosso, né, do que é bom, do que é necessário. Tem coisa que não é popular, mas é necessário votar. Mas tem coisa que é impossível votar, como foi essa, e graças a Deus os pastores apoiaram a gente ali para votar contra. Lucas capítulo 5, você que tem a Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo 37. A hora que passou o menininho do Carlos, eu falei, meu Deus, é a miniatura dele. Eu falei para ele, esse é seu menino, né? Ele falou, parece o Carlos em miniatura. Que coisa, né? Que coisa linda. Lucas capítulo 5, versículo 37. Quem encontrou, diga amém. Olha que loucura. 3 cultos todo dia, né? Está escrito, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Amém? Meus irmãos, ano de 2026, nosso tema nacional é avante e sem parar. Essa frase, avante, pois, e sem parar, ela é parte do hino quadrangular. O hino quadrangular que foi escrito pela nossa fundadora, há 102 anos atrás. 102 anos atrás, as mulheres, mesmo lá nos Estados Unidos, ainda não tinham direito a voto, ainda não tinham carteira de habilitação, ainda precisavam da assinatura do marido para poder trabalhar. Então, era ainda as mulheres ainda dependiam muito, né? O mundo era muito machista. E 102 anos atrás, essa mulher se converte ao Evangelho, prega a palavra de Deus
por todo o território americano, viaja o mundo pregando a palavra. As pregações de Aimee Semple McPherson, ela arrastava multidões de pessoas que não conheciam o Evangelho, pessoas se rendiam a Cristo, milhares de pessoas curadas. Los Angeles, onde está o nosso templo, sede mundial, né, internacional, foi construído por ela numa época em que não havia nenhuma grande igreja, mega igreja no mundo. E ela constrói um templo para 5.000 pessoas sentadas. Quando ela fala que deseja construir esse templo, o engenheiro, ele diz assim para ela: quanto a senhora tem? Ela fala quanto que a igreja tinha, o engenheiro fala assim para ela: o que a senhora tem só dá para cavar os buracos do alicerce. E ela diz: então cave os buracos, porque Deus proverá os recursos. Um ano mais tarde o templo estava construído, estava inaugurado. Por ser uma região, Hollywood, muitos artistas, muitos famosos, ela trazia muita gente de Hollywood para a igreja foi ficando famosa. Os hospitais ficaram sabendo que aquela igreja tinha um mover de cura. Então, as ambulâncias passavam na frente da igreja e antes de levar o doente para o hospital, parava para ela orar para as pessoas serem curadas. E são muitos os registros ali de pessoas que, depois da oração, saía da ambulância, estava curada, nem precisava mais ir para o hospital. Então, quando ela escreve avante e sem parar, ela não imaginava aonde a igreja ia chegar, por mais fé que ela tinha. Passaram-se mais de 100 anos, e aquela frase, avante, pois, e sem parar, ela continua reverberando até os dias de hoje. A igreja do Evangelho Quadrangular não para. A igreja do Evangelho Quadrangular continua avançando, continua rompendo, continua fazendo a diferença. Existe aqui um segredo no versículo que nós lemos. Porque está escrito aqui, nas palavras do Senhor Jesus Cristo: ninguém põe vinho novo em odre velho. Porque se colocar o vinho novo em odre velho, certamente os odres se estragarão e o vinho se perderá. Vinho, biblicamente, é sinônimo de alegria. Alegria da salvação, alegria no espírito, alegria no casamento, alegria na família, todas as áreas da nossa vida. Quando fala do vinho, fala da alegria. E o céu tem uma quantidade ilimitada desse vinho novo para derramar sobre as nossas vidas. E eu quero crer que 2026 é ano em que os céus vai derramar desse vinho novo sobre as nossas cabeças. Vai derramar desse vinho novo sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. Tempo de alegria, tempo de felicidade, tempo de crescimento. Quando nós olhamos ali para a festa de Caná da Galileia, a Bíblia diz que o vinho estava acabando. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus procura Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Jesus responde: o que tenho contigo não é chegada a minha hora. Mas logo que ela vai manifestando a fé dela e ela pede para os serventes conversarem com Jesus, Jesus manda encher de água as talhas e transforma a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus: transformar a água em vinho. Na festa de casamento, mostrando que a importância da família, a importância do casamento, Deus se importa. Deus se importa com as nossas necessidades, Deus se importa com as nossas... Deus vê as nossas dores, Deus olha para os nossos clamores, Deus ouve.
E ali ele transforma a água em vinho, porque aquela festa de casamento ficaria lembrada pela falta do vinho, pela escassez, e não por aquilo que Deus queria que representasse, que era a alegria da união daquela família, a alegria daquele casamento. Então, o céu, ele tem uma quantidade ilimitada de vinho novo. Mas Jesus está dizendo assim: eu só derramo desse vinho novo em odres novos. Porque se eu derramo em odres velhos, o odre se rompe. E eu perco o vinho que eu derramei, que é essa unção nova, essa alegria, essa felicidade, provisão. Então se perde o vinho novo, mas se perde também o próprio odre. E é claro que aqui Jesus, quando fala de odres, ele está falando de nós. Nesse versículo, nós somos o odre. Nas pregações de Jesus, ele usava muitas ilustrações. Então, quando ele fala o odre, ele está se referindo ao ser humano, ao crente, a mim e a você. E muitas vezes, na leitura corrida, quando a gente lê odre velho, odre novo, a gente imagina aquelas vasos de cerâmica. Mas na realidade, vasos de cerâmica era escrito na Bíblia vaso. Odre escrito na Bíblia é feito de couro. É como se fosse aqueles... no Brasil tem disso também, né? Aqueles com couro de carneiro, com couro de cabrito, né? Pega o couro do animal, costura ele, faz uma espécie de um jarro, né? Só que de couro. E esse é o odre de que Jesus está dizendo. O odre era usado para colocar o vinho para transporte, diferente do vaso que ficava dentro da casa. Então, quando alguém estava viajando, água, vinho, era tudo dentro do odre. Até porque o odre, além de você conseguir fechar melhor ele conservava a temperatura também. E quando Jesus fala, não coloco vinho novo em odre velho, a gente começa a imaginar o que é um odre novo e o que é um odre velho. Porque quando você coloca o vinho dentro do odre novo e fecha ele, a fermentação do vinho, os gases da fermentação, ele estufa o odre. E como ele é de couro, ele vai pegando a forma exterior baseado nos gases que são liberados dentro dele pelo vinho. Portanto, quem dá a forma exterior para o odre é o que está dentro dele, o vinho. Na realidade, o que o mundo vê lá fora, o que o mundo vê em nós, é reflexo do que está dentro de nós. O que a minha família, o que a sua família, o que os nossos amigos veem em nós exteriormente, é reflexo do que está dentro. Ou pelo menos deveria ser. E aqui, esse odre, ele vai pegando o formato, ele vai criando uma forma, e depois que ele pegou a primeira forma dele, aí essa forma não muda mais. Esse molde, ele permanece. Mas esse odre pode continuar sendo cheio de vinho, ele pode continuar sendo abastecido, porque ele é feito para isso. Isso é o odre novo. Então eu encho com vinho novo, e o vinho novo, ele vai fermentar ainda, os gases do vinho novo vão estufar o odre, mas ele está preparado para isso, ele é feito de couro, ele é novo, então ele é flexível, ele é moldável,
eu posso dizer que ele é ensinável, ele consegue ir criando a forma ao passo que os gases vão se expandindo. Então, o odre, ele vai se expandindo, ele vai se moldando baseado no vinho. Agora, como todo couro, né, você tem cinto de couro, sapato de couro, banco de couro, sofá de couro, qualquer coisa de couro. O couro, ele precisa de cuidado. O couro precisa de cuidado. Porque o couro, ele vai, sem a manutenção, sem a conservação, ele vai ressecando. Pega um cinto de couro, por exemplo, e deixa ele sem nenhum tratamento. Sob exposição do sol, do frio, da chuva, da temperatura. E mesmo que ele fique numa gaveta ali, guardado por décadas, sem nenhuma conservação, o que acontece com o couro? Ele vai desidratando, ele vai ressecando, e ele vai diminuindo, ele vai dobrando. Então, esse couro que não teve nenhuma conservação, imagina o odre agora, o odre de couro, que não teve nenhum cuidado, que não teve nenhuma conservação, ele foi envelhecendo. Então, o odre não é velho porque ele tem muito tempo de uso. Ele é velho por falta de conservação. Você vai em alguns lugares, tem sofá de couro que tem 100 anos, mas está novo, por causa da conservação. E tem sofá de couro que tem 5 anos, que já está velho, porque não teve conservação nenhuma. Então, o odre, ele vai envelhecendo, sem conservação, ele vai ressecando, ele vai desidratando, ele vai endurecendo. E aí Jesus falou assim, eu não tenho condição de colocar um vinho novo dentro desse odre. Não porque eu não quero, e não é porque está faltando vinho novo no céu. Eu não tenho condição de colocar o vinho novo dentro do odre, porque se eu colocar, eu vou perder o vinho, mas eu também vou perder o odre. Então, por amor a nós, ao odre, para que nós não nos quebremos, ele fala, não vou pôr o vinho novo, porque se eu pôr, não está pronto, não está preparado, vai quebrar. Quando eu colocar o vinho novo dentro dele, a hora que começar a fermentação, começar a expansão, porque ele não está preparado para aquilo, ele vai trincar, e o vinho vai vazar, e o odre vai se estragar, e o vinho vai se perder. E quando eu lia esse versículo, eu ficava pensando, Senhor, como que eu faço para me manter um odre novo, para que o Senhor continue podendo me encher de vinho novo, me encher de nova unção, novas realizações, ideias, me encher de alegria da salvação, porque muitas vezes a gente vai perdendo a alegria nas coisas que realmente importam. Às vezes porque não aconteceu algo pequeno ou material, a gente se entristece, esquece da alegria da salvação, a alegria da família no altar, o casamento, os filhos, e a gente vai deixando de ter alegria com aquilo que realmente importa, porque às vezes uma coisa pequena não aconteceu como a gente imaginava. E eu falava assim, Senhor, como que nós podemos nos manter um odre novo, para o Senhor continuar colocando vinho novo em nós? E aí Deus falava, ministrava no meu coração assim, se conservando, do mesmo jeito que se conserva o couro. Porque é o que diz o versículo. Então, o que acontece? O odre está velho,
está lá ressecado, está lá até dobrado, desidratado, mas ele ainda não está trincado a esperança para aquele odre. Porque o que precisa ser feito com o couro para que ele se conserve? Limpeza com água. Só água. Depois que limpa o couro com água, vem e hidrata ele com óleo. Não tem que hidratar o banco do carro de couro com óleo? Não tem que hidratar o sofá com óleo? Pois é. O odre também precisava ser hidratado. Limpo com água. Hidratado com óleo. Se você pegar qualquer coisa de couro, mergulhar ela no óleo e deixar ali por um tempo, ele vai se hidratar novamente. E ele vai voltar a ter aquela flexibilidade, aquela maleabilidade, ele volta a ser ensinável, ele volta a ter resistência, ele volta a conseguir se expandir novamente. E a água na Bíblia é a palavra de Deus. E o óleo na Bíblia é o Espírito Santo. Então, na realidade, nós como odre que somos, com o passar do tempo, e muitas vezes por falta de manutenção, de cuidado, por causa da correria da vida, nós nos permitimos, né? Nós vamos desidratando um pouquinho, a gente deixa de orar como devia, deixa de buscar como buscava, e aí a fé muitas vezes ela vai se tornando mirrada, né? As intempéries da vida, né? O calor do dia a dia, o frio do dia a dia, muitas vezes vai fazendo com que nós nos dobremos diante de algumas coisas. E aí Deus vê isso, Deus fala, se eu colocar vinho novo agora vai quebrar. Então primeiro tem que cuidar do odre, depois eu encho de vinho. Você sabe que depois que o odre pegou a primeira forma, aquela primeira forma, ela continua. Nós temos as nossas marcas da caminhada com Deus. Nós temos um formato, cada um de nós. Nós nos convertemos, alguns há 20 anos, outros 25, outros 30 anos, outros 10, outros 5. Então nós fomos sendo moldados, né, ao longo da nossa caminhada. Então por fora, muitas vezes o odre parece até estar cheio. Porque ele tem aquele molde, mas ele endureceu. Ele já não está mais flexível como poderia estar. Então, quando entra algo novo, ele já não se move mais. E se pôr vinho novo, fermentar o vinho, ele vai trincar e vai quebrar. Tem muito odre que a pessoa olha e fala assim, esse odre está cheio, porque ele está moldado, mas ele endureceu, ressecou e está vazio. Sabe o que Deus, e essa tem sido a minha oração esses dias, o que Deus, Ele pode e vai fazer esse ano, Ele vai nos encher de vinho novo novamente, para que nós possamos, como odres novos, expandir mais uma vez, moldar novas áreas para o ministério, para a família, avançar, porque esse é tempo de avançar, né? Nós não podemos parar. E aqui Jesus está dizendo assim, limpa o odre com a água da palavra de Deus. Unge o odre, hidrata o odre, mergulha o odre no óleo do Espírito Santo. Porque a hora que o odre estiver limpo e estiver cheio desse óleo, eu derramo do vinho novo sobre ele. Porque daí o vinho não vai se perder. E ele vai continuar produzindo por 1000 homens aqui na terra. Ela vai continuar produzindo por 1000 mulheres aqui na terra. E eu acredito, irmãos, que muitas vezes, sem perceber, nós deixamos de nos limpar com a água da palavra e nos encher com o óleo do Espírito,
Porque estamos distraídos com as coisas aqui de baixo. E a vida aqui embaixo, ela é muito corrida. O nosso dia a dia é muito corrido. Você vai sair daqui, você vai para o trabalho, você vai ter as suas demandas para atender, tem a sua família, e a vida vai indo e vai tudo passando. E a hora que a gente percebe, já passou o mês, e já passou o semestre, e já chegou a virada. E assim a Bíblia diz que seria no final dos tempos. A Bíblia diz que os dias seriam encurtados. E o inimigo, sabendo disso, ele nos distrai. E muitas vezes nos distrai até com aquilo que parece ser bênção. Veja, quando Moisés chega para Faraó e diz assim para Faraó: deixa o povo de Deus adorar a Deus no deserto. Faraó falou assim: se o povo quer ir fazer culto no deserto, é porque está sobrando tempo. Eu vou aumentar o trabalho do povo, aí o povo vai parar de querer fazer culto. E aí Faraó falou: vocês vão agora, além de fabricar o tijolo, ter que colher a palha. E não pode diminuir a produção do tijolo. E aí aumenta a demanda de trabalho do hebreu, para que ele não pense no culto. Irmãos, às vezes eu vejo alguns irmãos na igreja falando assim: pastor, eu estou trabalhando muito, eu estou acordando mais cedo, estou dormindo mais tarde, não estou tendo tempo nem de ver meus filhos, quando eu chego estão já dormindo, nem no culto eu estou conseguindo ver, de tanto que Deus está me abençoando. Eu falo assim: não é Deus que está abençoando. Muitas vezes é Faraó, e Faraó é o símbolo do diabo no Antigo Testamento, né? Muitas vezes é Satanás que está aumentando a demanda de trabalho daquela pessoa, para justamente tirar ela da igreja e tirar ela dos braços da família. Porque não é o que a Bíblia não diz que Deus abençoa os seus amados até quando estão dormindo. Deus não fala que é para ficar dormindo, mas diz assim: inútil vos será acordar de madrugada, repousar tarde, comer o pão com dores, sendo que o Senhor abençoa os seus até enquanto dormem. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, às vezes, as distrações do dia a dia. Eu falo lá na igreja que tem gente que fala assim: ó, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, meu apelido é bico, né? Eu não paro para nada. Mas às vezes, irmãos, esse não parar para nada faz com que eu negligencie a família, que eu negligencie minha vida espiritual, a minha fé. Eu não posso negociar isso. Isso que nós estamos vivendo agora é inegociável, é o culto. Depois do culto nós vamos atender o que o dia vai pedir, mas primeiro nós estamos buscando a Deus. Quando terminar o dia, é a hora da família, é a hora de olhar para o marido, para a esposa, para os filhos, para cuidar. Depois tem o momento do nosso devocional, para nos limpar com a água da palavra, o contato com a palavra de Deus. Olha que oportunidade nós estamos tendo, 12 dias de culto, 12 pregações da palavra de Deus que vão nos limpando. 12 dias que nós vamos nos enchendo com esse óleo do Espírito. E aí esse odre vai ficando flexível, vai ficando moldável novamente, maleável. Então quando Deus derramar o vinho novo, eu estou pronto para receber ele. Porque o odre velho, irmão, vem a palavra nele, a palavra não mexe com ele mais, ele endureceu. Ele não consegue mais ver o valor do altar, o valor do culto, o valor do ensinamento, o valor da oração. Ele não consegue, porque ele ficou duro. E Deus ama ele ainda, por isso não tenta colocar mais vinho novo nele. Porque se colocar vai perder ele de vez, vai trincar de vez. E se não trincou, tem esperança. Pastor, graças a Deus, eu não trinquei, eu nem endureci, eu estou aqui buscando. Então, tem que continuar tendo manutenção diária, limpando com a palavra, enchendo com o óleo do Espírito. E se eu faço isso, Deus continua derramando vinho novo sobre mim.
Porque ele diz aqui: eu não derramo o vinho novo em odre velho. Mas o versículo 39, para eu terminar, diz assim: e ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Parece uma contradição, mas não é. O vinho velho é melhor do que o vinho novo, mas o odre velho não pode receber o vinho novo. O que Jesus está dizendo: esse vinho novo dentro de mim, que vai fermentar, que vai me moldar, que vai se expandir, esse vinho novo, ele vai envelhecendo dentro de mim, ele vai se curando dentro de mim, ele vai ficando melhor. E aí eu consigo compartilhar desse vinho com as outras pessoas. Eu consigo compartilhar, eu consigo aquilo que Deus me deu e que dentro de mim foi me moldando, foi me forjando, foi me transformando. Eu consigo repartir com aqueles que estão em minha volta. Eu consigo entregar pronto para aqueles que ainda não têm Jesus. O vinho, ele se formou, ele envelheceu dentro de mim. Porque eu era odre novo, era odre conservado. E agora eu consigo pegar essa alegria, e eu consigo pegar ela pronta e entregar ela para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos no trabalho, para os meus colegas na faculdade. Que nós possamos avançar 2026 como odres novos. Pastor, eu tenho 30 anos de evangelho, mas você pode ser odre novo. Pastor, eu tenho 50 anos de evangelho. Você pode ser odre novo. Nós podemos nos manter odres novos, com a limpeza da palavra, com o óleo do Espírito. E o vinho vem de Deus. E ele continua nos enchendo diariamente. Se coloque em pé em nome de Jesus, por gentileza. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu não sei se o dia a dia, se os dias difíceis te endureceram. Eu não sei se 2025 foi um ano de muito desafio, a ponto de te deixar mais seco, mais resistente, mais endurecida. Mas endurecer na fé, perder essa flexibilidade, pode fazer com que o vinho novo deixe de jorrar dentro de mim, dentro de nós. Seja qual for os desafios que você enfrentou, saiba, 2026 será um ano diferente. Será um ano de avanço. Para isso, prepara o seu odre, seu coração, sua alma, se ungindo com o óleo do Espírito Santo, se limpando com a água da palavra. O céu não está em crise. Não há falta de vinho novo no céu. Deus só está esperando o odre estar pronto para que ele possa derramar. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos nos encher com a água da palavra, nos ungir com o óleo do Espírito, e que o Senhor possa nos encher com o vinho novo, uma nova unção, um novo tempo, uma nova alegria, a alegria da salvação, a alegria no espírito, a alegria na alma. Meu Pai, abençoe agora cada um dos teus filhos, que os pedidos, meu Pai, para esse ano sejam como memoriais, meu Deus, levantados diante do teu altar.
e que o céu possa responder favoravelmente à oração, à fé, o clamor de cada um dos teus filhos. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Recebe o pastor Marcão aplaudindo Jesus bem forte. Glória a Deus. Me ajuda estendendo sua mão para cá. Olha por aqui, pastor. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Edson. Obrigado pela vida deste amigo que o Senhor nos deu ao longo dessa nossa caminhada de fé. Obrigado por esse nosso representante político aqui nessa cidade. Obrigado por esse tempo que fomos ministrados pela Tua palavra através do pastor Edson. Muito obrigado. Continua abençoando a pastora Márcia, os filhos, a igreja estabelecida no Vila Sônia, que está aos cuidados dele, o povo que ali congrega. Continua dando respostas, muitas respostas, e sempre o livrando de toda armadilha, de toda cilada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Vamos bater palma pela vida do pastor? Glória a Deus. Pega seu pedido aí, mês de julho, graças a Deus. Olha só. Dei a bênção apostólica, fica faltando 5, hein? Vê como que passa? Já estamos no dia 9 de janeiro. Daqui a pouco chega o acampamento. Daqui a pouco começamos a divulgar a data do jantar dos namorados. Aí já começamos a trabalhar a festa da primavera. Aí é culto da virada. Os dias estão, voando. Então vamos aproveitar ao máximo cada momento, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Nós entregamos a Ti os pedidos que estão concernentes ao mês de julho. Que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, que o Senhor entregue muitas respostas, direcionamento, livramento, tudo que for necessário referente ao mês de julho. Nós oramos e entregamos ao Senhor o 7º dia dessa campanha, o 7º mês de 2026, em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Bata a palma para o Senhor por mais esse dia na presença dEle. Graças a Deus. Quem estava conosco pela transmissão até o momento, obrigado pela sua companhia. Às 19h30 estaremos recebendo a pastora Ercília nessa noite de sexta-feira.
Você é nosso convidado. Sai da tela e vem para o templo.